Olá, eu espero que vocês estejam bem. Nós vamos iniciar aqui esse vídeo e acho que o segundo vídeo do canal falando sobre o futuro ancestral do filósofo Ailton Krenak. Tá? O Ailton Krenak, ele é um filósofo indigenista, ele foi o responsável por colocar os indígenas dentro da Constituição, ele é doutor honoris causa, dentre outras grandes nomeações importantes que o Ailton Krenak tem para a nossa sociedade. Tá? Aqui nesse livro ele começa falando sobre umas saudações aos rios. Aqui ele fala sobre diversos rios, onde eles iniciam, onde eles desaguam, bem como devemos tratá-los, que é tratá-los com a devida importância com a qual eles merecem. Para o Ailton Krenak, não só para o Ailton Krenak, mas esse é um pensamento indigenista que nós fazemos parte de um todo, né? Nós não somos mais importantes do que outros seres vivos constituintes da natureza. Então, nessas saudações aos rios, ele fala do quanto eles são importantes, da tentativa de sobrevivência desses rios perante a nossa degradação do que nós causamos no meio ambiente. Eles são tratados, os rios, eles são tratados como anciãos, né, nas quais a gente precisa ouvi-los atentamente. Aqui ele trabalha também, ele coloca uma seguinte reflexão: pense na natureza, né? Pense na natureza, faça essa reflexão, pense na natureza. O que vem na sua mente? Vem o quê? Vem plantas, vem animais selvagens, vem árvores, vem a própria floresta, mas vem a vida humana na sua cabeça? Essa imagem aparece na sua cabeça, né? Isso é uma das críticas que o Ailton Krenak faz, que nós pensamos que é nos ensinado como se a nossa vida fosse mais importante do que a vida de outros seres vivos que fazem parte do ecossistema. É nos ensinado todo o tempo o conceito de que nós precisamos todo o tempo ficar explorando a natureza para tirar tudo aquilo que a gente precisa dela. Mas só que nós esquecemos que nós fazemos parte da natureza. Então, se a gente explora ela até o final, até ela não mais conseguir produzir os recursos naturais, o que vai nos restar? Não vai nos restar nada, não vai nem restar seres humanos, né? E enquanto a gente tiver esse pensamento, infelizmente nós vamos caminhar para uma extinção. Nós somos os únicos seres existentes em todo o período histórico no qual está caminhando para causar a sua própria extinção, né? Isso ele fala sobre o capitaloceno. O capitaloceno é um conceito crítico que eu particularmente ainda não tinha ouvido falar. O que diz o capitaloceno, que o Ailton Krenak tanto cita na sua obra, como também diz que já é utilizado por outros cientistas também. O que é o capitaloceno? É justamente as mudanças que a gente faz em toda uma biosfera, todas as mudanças que a gente faz na natureza, tendo como fim último o lucro, tendo como fim último a degradação do meio ambiente. Então a gente causa essa degradação para ter como fim a exploração desenfreada para trazer cada vez mais capital. Esse é o conceito de capitaloceno. Então, diante dessas respostas que a gente tem, então diante dessa exploração que nós fazemos na natureza, a própria natureza tem nos respondido. Ela tem tratado de nos responder. Mas de que forma? Da forma menos benéfica possível, porque ela nos dá respostas para aquilo que a gente faz com ela, que é acabar com a vida da natureza. E aí o que acontece? Nós temos as pandemias, nós temos os diversos vírus que sofrem mutações, a gente precisa cada vez mais se acostumar com as mudanças climáticas, enquanto que pessoas elas não conseguem, elas não se adequam a essas mudanças climáticas, elas acabam falecendo de insolação ou de catástrofes ambientais, e essas catástrofes ambientais elas são causadas nada mais nada menos não pela natureza, mas pelas consequências das nossas ações desenfreadas de exploração para com a natureza. A exemplo disso, dessas respostas, é a pandemia da Covid-19, né, que algumas pessoas dizem assim: o que a gente aprendeu, né? Inclusive, o Ailton Krenak, em uma dessas palestras, uma pessoa pergunta para ele o que foi que a gente aprendeu com a pandemia. Ailton, a Covid nos ensinou alguma coisa? Ele diz, e eu respondi: por que você acha que ela deveria nos ensinar algo? A pandemia não vem para ensinar nada, mas para devastar as nossas vidas.
Se você está achando que alguém que vem para te matar vai te ensinar algo só se for a correr ou a se esconder. Os brancos que me perdoem, mas eu não sei de onde vem essa mentalidade de que o sofrimento ensina alguma coisa, né? Isso é um exemplo do pensamento que Ailton Krenak tem acerca das diversas catástrofes que acontecem devido às nossas ações desenfreadas. Diante desses impactos ambientais, o Ailton Krenak, ele foi uma das pessoas que teve a iniciativa de criar a Aliança dos Povos das Florestas, que é justamente a junção dos seringueiros, de indígenas, para que eles pudessem garantir o seu direito de viver dentro do seu ambiente. De que tivesse ali os seus direitos garantidos, não só de sobrevivência, mas ter aonde ir. Uma coisa que me chamou muita atenção nesse livro foi a crítica que Ailton Krenak fez à nossa educação, né? Ele vai dizer que a educação é que nós nascemos, e quando nós nascemos, assim que nós adentramos a escola, que inclusive é muito cedo, né? Algumas escolas aceitam as crianças antes mesmo de andarem, ou então se a criança já anda, a gente já coloca numa escola, às vezes por questões de necessidade mesmo, né? Claro, devido ao trabalho, dentre outras coisas. Mas o Ailton Krenak diz que toda criança ela nasce com uma sabedoria ancestral, mas que no sistema educacional que nós temos atualmente vigente, o que a gente faz? A criança nasce, quando ela tem idade suficiente para ir para uma escola, a gente enquadra ela em um sistema na qual ela não consegue se emancipar. E isso é um problema, porque a gente enche as crianças de informações, fazendo com que impeçam elas de desenvolver aquilo com a qual ela já nasceu. Quando a gente enche uma criança de informação, segundo o pensamento indígena, a gente acaba fazendo com que essas crianças elas não aflorem, elas não mostrem o seu dom, elas não mostram as suas qualidades, justamente porque não tem tempo para isso, porque passam mais tempo estudando do que se emancipando. Além de que a ideia de êxito é tida como alguém que consegue finalizar os estudos e que precisa alcançar muito dinheiro, que precisa ter muito capital para isso, que precisa passar boa parte da sua vida trabalhando do que de fato usufruindo da vida. E para finalizar esse vídeo aqui, o Ailton Krenak, ele propõe uma educação que seja tanto ancestral como em concordância com a natureza. Então, dentro de diversos pontos que eu achei interessante aqui no Ailton Krenak, né, para não ficar um vídeo também muito longo, esses foram os pontos. Desses pontos mais importantes, eu tirei alguns para tratar sobre o Ailton Krenak, né? Então, se você gostou, deixa o seu like e compartilhe o vídeo. Até a próxima!